Com o desembargador João Batista Damasceno e Rogério de Oliveira, hoje entrevistando o presidente da 6ª Câmara Criminal. Sabe o que é Câmara Criminal, ouvinte? Câmara Criminal é o colégio de desembargadores que julga os recursos de juízes de primeiro grau. Um grupo, né? Grupo de desembargadores. Um grupo de desembargadores, ou seja, o juiz de primeiro grau, ele dá uma sentença. O juiz de primeiro grau é o juiz que decide isoladamente, né? Ele decide monocraticamente, decide somente ele, é uma decisão do próprio juiz, uma só pessoa decide. Quando essa decisão descontenta alguém, ou seja, condena um réu ou absolve o réu, aí o Ministério Público ou o advogado do réu podem recorrer, recurso de apelação. Tem outros recursos menos importantes, o mais importante é esse, de apelação. Isso faz com que a causa seja reexaminada agora por um grupo de desembargadores. São 5 desembargadores, cada apelação é apreciada por 3 desembargadores. Para os nossos ouvintes entenderem, o desembargador Nilson, ele é presidente da 6ª Câmara Criminal. Por isso que ele tem toda essa experiência, não só porque ele é desembargador, e nós somos desembargadores, pelo menos somos mais antigos, temos mais idade, temos mais experiência, às vezes temos mais conhecimento, às vezes não tem conhecimento nenhum, depende da pessoa, do estudo que a gente se dedica, mas o desembargador Nilson, ele foi delegado de polícia, promotor de justiça, foi secretário de justiça, foi diretor de presídio, e a experiência dele nós estamos vendo aqui. Aproveitem, ouvintes, e façam perguntas através do telefone 35720760, porque é uma oportunidade ímpar termos aqui um desembargador com o conhecimento, com a competência e com a sensibilidade do desembargador Nilson. Deixa eu fazer uma pergunta ao desembargador Nilson. Desembargador, até agora, quando estão sendo implementadas essas audiências de custódia, os juízes estavam fazendo esse controle da legalidade da prisão tão somente com a apresentação em 24 horas dos documentos, né, da prisão em flagrante. A partir de agora, o preso deverá ser apresentado, né, numa audiência, que é essa chamada audiência de custódia, que o senhor prefere a audiência de apresentação. Porque as pessoas entendem mais. Sim. A apresentação do preso ao juiz. Aí, além, aí isso será feito conjuntamente com a apresentação desses documentos da prisão em flagrante, ou serão momentos distintos? E a que se destina especificamente esta audiência de custódia, né, para a qual o acusado é trazido, o preso é trazido, para se entrevistar pessoalmente com o juiz? Que o presidente do Tribunal de Justiça vai inaugurar aqui no Rio de Janeiro daqui a pouco, às 12 horas, vai ser a inauguração, primeira vez no Rio de Janeiro que se instaura as audiências de custódia, ou, como prefere o desembargador Nilson, audiência de apresentação. É interessante o programa de rádio, porque a gente fica tão aflito para falar tantas coisas. É bom que a gente fala mesmo e não fala besteira, não é verdade? Porque as perguntas são ótimas. Na verdade, hoje, antes dessa prática, uma pessoa, quando é presa, essa prisão tem de ser comunicada imediatamente ao juiz, aos seus familiares, ao Ministério Público e à Defensoria. Então, o juiz, quando recebe a cópia, ainda não é o inquérito iniciado com o flagrante, é apenas uma cópia que é mandada para o juiz para ele verificar a legalidade. Então, acaba sendo uma atitude mais ou menos burocratizada. Ele diz ao Ministério Público, o Ministério Público normalmente vai dizer: aguarde-se o auto de prisão em flagrante. Quando vem um auto de prisão em flagrante, então ele vai ver o que faz, não é? É isso aí. Agora, segundo os dados, 101 dias se passam. Agora, nós, com isso, vamos ter de ter apresentação imediata. Isso não está definido. Em que tempo? Pois é. Eu devo dizer que a minha Câmara, para minha satisfação, foi a primeira Câmara no Rio de Janeiro a colocar um preso na rua porque não foi cumprida
a determinação do Parque São José da Costa Rica de apresentar, que foi o habeas corpus 64910-96 de 2014. Eu tive a honra de integrar o quórum, e que foi da relatoria do desembargador Luiz Noronha Dantas, que é um juiz admirável. Admirável. Verdade. Não é? Então, agora, nós, com essa resolução de hoje, nós temos que a audiência de custódia está limitada à capital, ainda no Rio. Ah, é pouco? Não, eu acho que não é pouco, porque nós já estamos no início, já demos um início. E vamos ver essa experiência e esse aprendizado para então estendê-lo ao Estado. Vai haver um juiz designado para a quem o preso vai ser apresentado, mas como o Parque São José da Costa Rica estabelece que é imediatamente, eu faço uma correlação com um espaço de 24 horas, considerando as distâncias, a dificuldade de locomoção e tudo mais. Não é? Mas o fato é que isso é fundamental. Eu devo dizer, você faz umas colocações tão interessantes, eu digo assim, pô, isso é interessante. A Câmara são 5, mas votam 3. Enquanto o juiz faz sentença, a Câmara faz um acórdão. E que no meu dia a dia eu chamo de acordo com força decisória. É um acordo decisório, o acórdão vem de acordo, de acordar. Não é? Porque são 3 que a quem cabe buscar naquele trabalho de debate a melhor solução. Ali nós devemos buscar a melhor solução do direito, da justiça, em que muitas vezes a gente tem de ceder, não é? Até porque às vezes o entendimento do colega é melhor do que o meu. Por isso que acordam. Eu acho que essa denominação tem uma importância fundamental, é um acordo de vontades decisórias. Interessante que ontem me perguntaram assim, a sua Câmara é liberal? Eu disse não. O que é Câmara liberal? Ah, vocês absorvem? Eu digo, olha, eu não festejo condenação, nem festejo absolvição. Eu julgo. Me dá a prova que eu condeno. Se não me der a prova, eu absolvo. É simples, né? É simples. Eu não sou liberal, eu não sou nada, eu julgo. Juiz foi inventado para julgar. Aí não você, mas é interessante isso, olha, é uma Câmara liberal. Não, nós julgamos, nós conversamos. Dona Lídia, o senhor está falando isso, eu estou conversando com uma colega minha, eu não vou falar o nome dela, eu sempre conto esse caso, mas não conto, não digo o nome, até para protegê-la. Que eu disse, olha, eu vim no plantão e tive muito trabalho no plantão, né? Muitas ilegalidades, acabei tendo que relaxar várias prisões. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não solto ninguém. Eu falei, mas peraí, como que não solta ninguém? Aí citei para ela um caso de uma prisão ilegal, olha, um caso que é uma prisão manifestamente ilegal, eu estaria cometendo uma ilegalidade se eu mantivesse essa prisão. Aí ele falou assim, Damasceno, mas se ele não fez isso, ele fez outra coisa, porque esses caras cometem crimes, né? E eu fiquei tão abismado, porque, né, diante de uma prisão ilegal, né, olha, se ele não fez isso aí, ele fez outras coisas, porque essas pessoas cometem crimes, né? Direito penal do autor. Não, isso é um direito penal, não é direito penal, isso é uma vingança difusa, né? Isso é algo... Eu estou sendo reduzido às minhas reais dimensões sobre a cadeira, que ela vai me rebaixando, mas não está sendo filmado, ele está sendo filmado. São as minhas reais dimensões. Ô, Nilton, você falou aqui que a... Senhor, desculpa aqui, eu não posso perder isso. O senhor falou do descer a escada e falou da escada de Jacó. Quando o senhor falou, eu lembrei aqui, a professora está no céu à direita do pai. Viu? A professora Maria Chauí diz que a sabedoria não nos coloca com a cabeça nas nuvens, mas com os pés no chão.
É verdade. Né? Que é exatamente, essa sua postura. Mas embargador Nilson, você está falando aqui da audiência de custódia vai se restringir, a audiência de apresentação à capital. E aí isso me fez lembrar que o senhor é originário do maior estado brasileiro, lá do Amazonas. E estávamos falando aqui do prazo de 24 horas. Cumprir esse prazo de 24 horas lá no Amazonas vai ser difícil, né, embargador? Essa é a realidade. Olha só, eu devo dizer que eu sou amazonense. Hoje, do meu lado esquerdo, corre um sangue verde, da cor do verde. Eu fico emocionado. Aí a gravata aí. Da cor do verde mais bonito do mundo, que é o verde da selva amazônica, e do meu lado direito corre o azul, da cor do azul mais bonito do mundo, que é o mar do Rio de Janeiro, que me recebeu muito bem. Mas as dimensões do Amazonas são extremas. Eu tenho três horários diferentes naquele estado. No encontro das águas do Rio Negro com o Rio Amazonas, na enchente média, eu tenho 120 metros de profundidade de água. A nossa Bahia, o nosso porto aqui na Maré Alta tem de 12 a 15 metros de profundidade. Meu pai foi juiz lá e ele trabalhou, por exemplo, em Benjamin Constant, subindo o rio contra a correnteza, dava mais de 20 dias de Manaus lá. Descendo o rio, porque o rio corre numa velocidade de 3,4 quilômetros por hora, mais ou menos, tudo ajudava mais. Ele economizava ali mais uns 3, 4 dias de viagem. Hoje os barcos são mais potentes, não é? É interessante que quem saía lá de cima, quando chegava, por exemplo, ao município de Tefé, mais ou menos 5 horas da tarde, o piloto descia para começar o voo no dia seguinte, porque em Manaus já estava anoitecendo e eles não voavam por instrumentos, porque não havia a imensidão daquilo. Então você coloca só quem isso. Conhece tem essa dimensão da imensidão da Amazônia. Eu digo, quando eu volto à minha terra, eu aqui estou sendo reduzido às minhas reais dimensões, são da cadeira abaixo, mas é quando a gente trafega naquele rio Amazonas, naquele rio Negro, a gente vê que nós não somos nada. Aquilo nos esmaga. Vale a pena conhecer. Exato. Agora, não é por isso que eu vou deixar de tentar. É difícil, mas não é por isso que eu vou abdicar da audiência de custódia. Nós temos de ter uma solução compatível com a nossa realidade nacional. E quando eu digo que só é limitado aqui no Rio a capital, não, já está na capital. Eu faço um raciocínio inverso. Nós já temos na capital. E vamos fazer força para isso atingir o Estado como um todo. Aí vem e alguém diz assim, mas olha, a despesa, transferir o preso, apresentar. Então vamos arranjar outra solução. Que o juiz vá lá. Exatamente isso. Que o juiz vai lá, vai verificar. Não é? Aliás, eu sou partidário disso. Eu acho que os juízes tinham que estar despachando na porta da cadeia. Lá, lá na entrada, tem que estar lá. Isso é um negócio também complicado. Eu estive nos Estados Unidos vendo o sistema da justiça penal. As varas são dentro das penitenciárias. Por exemplo, em Orlando, estão dentro das penitenciárias. Eu confesso que eu não gostei daquilo, porque você já está preso e vai algemado nas mãos e nos pés à presença do juiz, ele já está preso, vai ao juiz numa situação bastante inferiorizada psicologicamente. Não é? Eu digo assim, até num reforço de linguagem, o juiz vai lá. Mas o que a gente não pode é fazer qualquer ato judicial com aspecto policialesco. A gente tem que preservar as coisas, preservar. Eu lembro que quando eu fui subsecretário de Justiça do governo Brizola, o nosso maior desejo era fazer com que o juiz se deslocasse aos distritos.
Você não sabe, nós temos distritos no Rio de Janeiro, estou falando da distância do Amazonas, mas certos distritos que ficam afastados 50, 60 quilômetros da capital, da sede municipal. Sim. Então morre uma pessoa lá, nasce uma criança lá, nem sempre esse fato natural é registrado. É difícil. Então, o que a gente queria naquela época era o juiz fazer um deslocamento nos litígios do distrito A, que o juiz, o promotor, o advogado fizesse as audiências lá. Ouvisse as testemunhas lá. Mas a resistência foi enorme, porque se entendia que a pessoa do juiz não pode ser popularizada. Eu ouvi isso. E nós tivemos um colega já falecido, a quem eu sempre homenageio, que foi o James Lubenclar, em São Sebastião do Alto. Prefeito Lobotan. Que ele fazia, ele fez as audiências, foi o precursor dessa nossa justiça itinerante. E que hoje é uma realidade, é uma exigência social. Ô, Nilson, para seu conhecimento aqui, eu fui juiz de 90 a 2005 da Vara da Infância e da Juventude. Todas as minhas audiências foram feitas dentro da instituição. Todas. Do primeiro ao último dia. Eu me deslocava por esse município todo, que eu era o único juiz da infância, então eu ia para Santa Cruz, para Campo Grande, e ia nas instituições e não me sentia diminuído, não. Sabe por quê? Porque ao chegar na instituição eu via se os meninos estavam sendo maltratados, se ele estava sendo vítima de tortura. E eu, claro, nunca trouxe nenhum adolescente, nenhum preso na minha presença, algemado, como você mencionou aí, que é nos Estados Unidos. Mas foi uma alegria tê-lo aqui no nosso programa, professor Nilson Araújo da Cruz. O tempo é muito pequeno, para ouvir Vossa Excelência nós precisávamos de dias e dias e dias, e os nossos ouvintes iam sempre se deliciar. Mas nós temos que acabar o nosso programa, que agora começa o Jornal da Manchete 760, edição das 12 horas, com a apresentação de Enio Paes. Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.